Povo de Deus, estou aqui mais uma vez para firmar esse vídeo. E esse vídeo que eu quero firmar é em defesa da nossa fé. Esse é o vídeo que eu quero fazer hoje para vocês, em defesa e para mim da nossa fé. Até porque, gente, a nossa fé que nós temos na Igreja Católica deve ser uma fé confirmada com as Escrituras e com o magistério da Igreja e o catecismo da Igreja. Então, o tema desse vídeo que eu quero fazer para mim e para vocês é com respeito a crisma. O tema eu vou falar de crisma. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que os cristãos lá receberam também a crisma. Não sabe? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles cristãos lá de Éfeso, eles eram batizados, mas eles não tinham recebido o sacramento da crisma. Sabiam disso? Isso eu afirmo a vocês na palavra de Deus. Está bem aqui na palavra em Atos capítulo 19, versículo 1. Quando Paulo chegou lá, ele disse assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles responderam: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Está vendo aí, gente? Eles nem sabiam que havia o Espírito Santo. Já eram batizados, aqueles cristãos de Éfeso. Mesmo assim, eles não sabiam que havia o Espírito Santo. Quando ele diz assim, eles disseram assim: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Dizendo aqui na palavra, nós nem ainda havíamos que há o Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham assim, eram batizados, tinham aceitado a fé, mas infelizmente eles não sabiam que tinha Espírito Santo. E o crismante, gente, eles têm que ter o conhecimento com o Espírito Santo, até porque ele recebe o dom do Espírito Santo. E diz aqui a palavra, aqui em Atos, diz que Paulo perguntou assim para eles, quando disseram que não sabia nem o que era Espírito Santo, Paulo perguntou assim: e em qual batismo vocês foram batizados? Está aqui na palavra. Eles disseram assim: nós fomos batizados com o batismo de João. Está vendo aí? Quer dizer, eles já eram batizados com o batismo de João, mas não sabia que existia o Espírito Santo. Aí é onde está a coisa, né? Como é necessário a pessoa ter conhecimento com o Espírito Santo. Aí, no batismo de João, eles estavam assim. Aí aqui diz a palavra, que Paulo disse assim: ora, João, ele batizava para o arrependimento dos pecados. Foi o que Paulo disse para eles. Mas, e que eles se arrependessem dos pecados e que se acreditassem no que havia de vir antes dele. Foi isso que Paulo falou isso para aqueles irmãos de Éfeso que tinham aceitado a fé. Aí diz aqui o versículo 5 que quando eles ouviram isso, em Atos 19, versículo 5, eles foram batizados. Diz que quando ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo primeiro falou que o batismo de João era para arrependimento de pecado e acreditar naquele que havia de vir após ele. E diz aqui o versículo 5, Atos 19, 5, que quando eles ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Está vendo aí? E depois que eles foram batizados em nome de Jesus, diz aqui a palavra que eles passaram a receber a crisma, que é esse assunto que eu estou fazendo, esse vídeo, nesse tema. Eles passaram a receber a Espírito Santo, porque Paulo, aqui no versículo 6, Atos 19, 6, Paulo pôs as mãos sobre eles e ele recebeu o Espírito Santo. Está aqui. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falaram em línguas e profetizavam. Está vendo aí? Quando foi o momento que eles passaram a receber o Espírito Santo, depois que eles foram batizados em nome de Jesus. Por isso que esse é o tema que eu estou em defesa da fé, firmando para vocês. O tema é esse:
o crisma, que aqui é onde acontece a crisma. Depois que ele foi batizado em nome de Jesus, depois Paulo pôs as mãos sobre eles, como está aqui em Atos capítulo 19, versículo 6, e ele recebe o Espírito Santo. Nessa hora, e diz aqui o versículo, em Atos 2, 3, que passaram a ver neles línguas repartidas em formas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Atos 2, 3. Eles passaram a receber línguas de fogo. Vocês sabem o que aconteceu nesses crismantes, em todo o povo que receberam o Espírito Santo, o povo de Deus? Está aqui, em Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32 vai dizer o que aconteceu com esses primeiros cristãos. Vejam como é que eles viviam. É o que eu vou ler aqui para vocês em Atos 4, 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Está vendo aí? Meu irmão que está me ouvindo por esse vídeo, a multidão dos fiéis, aqui em Atos 4, 32, eram como um só coração. Quer dizer, o sinal do Espírito Santo em nós é a união. Quando em Atos aqui, capítulo 4, 32, está dizendo que a multidão dos fiéis era um só coração, quer dizer, todos eram unidos, não tinham divisão. Quer dizer, era um só coração e o quê? E uma só alma. Tinha uma grande unidade, meu povo, nesses primeiros cristãos que foram batizados e crismados. Em Atos 19, 5, a gente vê aqui que eles passaram a receber o batismo e foram batizados. Em Atos 19, versículo 6, eles passaram a receber o sacramento da crisma, que é o que acontece na nossa igreja quando Paulo pôs a mão sobre eles e eles receberam, diz aqui em Atos 19, 6, o Espírito Santo. E por fim, aqui em Atos capítulo 4, versículo 32, diz como era a vida desses primeiros cristãos, tendo uma só alma, aliás, tendo um só coração e uma só alma. Quando em Atos capítulo 2, 3, diz que desceu sobre a cabeça de cada um deles a imagem língua de fogo, o Espírito Santo, que nos une. Eu acho muito, se você tem o Espírito Santo, você que recebeu ele, quando foi posto as mãos sobre a sua cabeça, ou não tem alguém na sua igreja que põe as mãos para você receber o Espírito Santo, como Paulo fez com esses cristãos de Éfeso, que antes nem sabia do Espírito Santo. Que é isso que o bispo hoje exerce no tempo da crisma. Quando aquele crismante recebe as mãos postas pelo bispo, o bispo continuando com o trabalho que Paulo fazia, como eu acabei de ler para você aqui em Atos, capítulo 19, versículo 6, pondo-lhe as mãos sobre a cabeça de cada um deles, recebia o Espírito Santo. E quando eles se viram com o Espírito Santo, qual foi o sinal? Como está aqui em Atos 4, 32, a unidade, quando eles passaram a viver um só coração e uma só alma. Quer dizer, quando a gente vive assim, o que um come deseja o outro comer. Um não briga com o outro, nem tem desunião, nem tem... Esse é o sinal de um cristão que tem o Espírito Santo e saber qual é a igreja que não tem divisão. Isso já aconteceu depois que eles foram crismados, depois que Paulo pôs a mão sobre a cabeça de cada um, como está em Atos 19, 6, é que aconteceu isso em Atos capítulo 4, versículo 32. Essa unidade da igreja, essa só alma como eles viviam. Está entendendo como é? Agora, olhe, no mundo, as igrejas se têm essa unidade. Não tem. Cada um puxa para seu espeto. A única igreja que vem exercendo pelos sucessores, qual é? Gente, só pode ser a igreja católica, não tem a menor dúvida. Esse vídeo é nesse tema de crisma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.